No ar, mais um Revisitando o Placar e a nossa viagem agora até 1992. Fatos históricos, principalmente no campo político brasileiro. Teve impeachment em 1992, teve algumas mortes, né? Alguns casos tristes no Brasil, mas também teve a alegria de uma nação no final do Campeonato Brasileiro. Comigo para contar essa história aqui, Bernardo Ramos, que devia estar feliz em 92... naquele desfecho do Campeonato Brasileiro, né, Bernardo? São muitas emoções quando a gente remete, pelo menos na visão particular minha, né, a 1992, um ano de muitas mudanças, foi o ano que eu cheguei em São Paulo, e a gente vai falar bastante sobre essa campanha do Flamengo aí, que foi surpreendente, né, sobretudo ali nos 2 quadrangulares, finais, semifinais, né, a gente vai falar bastante sobre isso aí. Fico muito feliz com o convite, muito obrigado, Michelete, Fábio Sormani, espero substituir o Flávio Gomes à altura aí. Fábio Sormani. Fábio Sormani, 1992, o Santos chegou inclusive na fase final do Campeonato Brasileiro de 92, mas vamos começar com alguns assuntos, alguns fatos relevantes em 92. Teve a substituição de presidente no Brasil, que foi o impeachment na história da política brasileira. O Itamar Franco, que era o vice, assume, né, no lugar do Collor. O impeachment é no final do ano já, né, que acontece. E um fato muito triste também para a política brasileira, a morte de Ulisses Guimarães, num desastre aéreo. O corpo nunca foi encontrado. Um desastre aéreo que inclusive estava um outro político, que era o Severo Gomes, que era também do PMDB. Os dois do PMDB e as respectivas esposas, né, nesse acidente. E nunca apareceu o corpo do Ulisses Guimarães, que foi um desastre lá em Angra dos Reis. Foi no helicóptero, se eu não estou enganado. Foi no helicóptero. Foi uma notícia triste, né, para a política brasileira. O Ulisses Guimarães, doutor Ulisses, né? Doutor Ulisses. Ele era importante figura, na Constituição de 1988. Sim, no processo de redemocratização do país, ele foi igualmente muito importante. E, lamentavelmente, tragicamente, ele faleceu nesse acidente, ele pertinho de Angra dos Reis, né? Como você já mencionou. E foi uma notícia que marcou, do ponto de vista de perda, né? Do cenário político brasileiro em 1992. A gente falou... Desculpa, mas voltando pro futebol, a capa da Placar naquela época retratou bem quem foi o grande jogador brasileiro. Quem foi o grande jogador. Só que antes de falar desse J. Júnior, também teve a morte de um J. Jânio Quadros. O Jânio Quadros também morreu, ex-presidente do Brasil, que renunciou, né? Renunciou. E eu acho que o último grande cargo do Jânio Quadros tinha sido prefeito de São Paulo, que ele ganha justamente no Fernando Henrique Cardoso na eleição. E aí tem, inclusive, um fato hilário, né? Uma cena hilária que eu não me lembro se era a Veja ou Isto Lá, tinha publicado antes que o Fernando Henrique Cardoso seria o prefeito de São Paulo. Eles pediram para fazer uma foto. E pediram para fazer uma foto na cadeira da prefeitura. E conta o que aconteceu. E o Fernando, eu não me lembro, eu acho que a ideia da Veja, eu não trabalhava na Veja, nunca trabalhei na Veja, era fazer a foto com os dois. Depois, eles são fato consumado, soltava a capa. E me parece, se eu não estou enganado, que o Jânio não topou fazer essa foto. Aí só colocaram o Fernando Henrique. Ele fez a foto. Mas nas pesquisas também parecia que o Fernando Henrique estava à frente. Muito à frente. Estava à frente, né? No final, na reta de chegada, o Jânio Quadros ultrapassa o Fernando Henrique. O Jânio Quadros, que era PTB nessa época, e o Fernando Henrique, que era PMDB. Ainda não tinha o PSDB, que depois foi fundado em 88. Depois, E aí, quando o Jânio Quadros vai até... Não era o Palácio do Governo, como é que chamava lá? Das indústrias. Das indústrias. Ele vai lá, pega um desinfetante e desinfeta a cadeira onde o Fernando Henrique... nádegas indevidas sentaram aqui. Exatamente aí. Já que vocês lembraram a revista Veja, a capa é muito bonita da morte do Dr. Ulisses. É uma silhueta do rosto apenas, escrito assim, por quem os sinos dobram. Uma referência ao livro de Ernest Hemingway, né? Muito bonito, uma capa muito bonita. Ô Berna, e aconteceu um fato muito triste, hoje virou série, né? A morte, o assassinato, né? Da Daniela Pérez. Você estava no Rio de Janeiro, você falou que era um período de transição, né? Sim. Mas isso daí você deve se lembrar também bem do que aconteceu, você que tem familiares no Rio de Janeiro, claro. A comoção que foi me lembro... nesse crime aí absurdo. Ela era, inclusive, há várias, né, na história da televisão brasileira, namoradinhas do Brasil, ela era da ocasião
não devido ao papel de Yasmin na novela. Eu não me recordo o nome da novela, mas ela inclusive contracenava com o Bira, que era o personagem de Guilherme de Pádua, o assassino, né? E foi uma coisa, foi no final do ano, eu me lembro. Foi no final do ano, exatamente. Coincidiu até com a história do impeachment no Senado, né? Porque na Câmara o impeachment tinha sido aprovado, se eu não me engano, em setembro, final de setembro, dia 27 ou 29 de setembro. E aí, no final do ano, esse foi o grande fato do noticiário, evidentemente ao lado do impeachment no Senado do então presidente Fernando Collor. Muito triste. Bom, alguns acontecimentos aí. Neymar e Dudu. Dudu do Palmeiras e Neymar nasceram em 1992. Dudu e Neymar, hein? Dudu e Neymar, dois jogadores importantes, né? O Dudu principalmente na história do Palmeiras e o Neymar. O Dudu foi um jogador que poderia ter disputado, inclusive, uma Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo passada, na minha opinião, ele poderia ter disputado. E aí você acha que foi uma questão particular do Tite, pessoal do exato. Tite? Gente, eu sempre disse isso aqui, né? O Rafinha do Barcelona jogava mais que o Dudu? Não jogava. O Dudu poderia perfeitamente ter ido para essa Copa do Mundo. E ele tem um jogador de poucas convocações, ao contrário do Neymar, que ninguém faz uma convocação na seleção brasileira, mesmo nos dias de hoje, sem o Neymar, a menos que ele esteja contundido. O Dudu lembra muito, em relação à seleção brasileira, lembra muito um outro baixinho camisa 7, que é o Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca que também fazia parte deste elenco aí do Flamengo em 1992. Aliás, a gente já mostra a capa, que era o garoto Vovô Júnior. O mestre Júnior. Vovô Garoto, né? Vovô Garoto Júnior, que era o grande cara desse time. O cara com 38 anos de idade e jogando no meio de campo. Na minha opinião, o Júnior foi melhor meio-campista do que lateral. Óbvio. E ele jogou de lateral direito, inclusive. Lateral direito ele começa, lateral esquerdo ele é destro. Talvez ele seja o melhor lateral esquerdo da história do Flamengo, porque eu não acho que o Leonardo, por exemplo, o Felipe Luiz tenham o mesmo nível do Júnior. Então você é obrigado a colocar. Mas ele, como meio de campo, ele jogou muito mais do que na lateral esquerda, na minha opinião. Na minha opinião, como lateral, ele era fraco. Porque o lateral, a principal função dele é marcar. O Júnior não marcava bem. Ele marcava muito mal. Todo mundo se criava em cima dele. O Mozart correu por ele e pelo Júnior. Agora, com a bola nos pés, o Júnior era uma enormidade. Entendeu? Sim. Mas como aquele time do Flamengo tinha no meio campo, não esse daí, naquele o grande time, Andrade, Adílio e Zico, o que nós vamos fazer? E tinha o Leandro na lateral direita, o que nós vamos fazer com o Júnior? Pô, bota de lateral esquerdo, mas ele jogava de tudo mesmo de lateral esquerdo, entendeu? Bola. Pra mim, depois do Pelé, o Júnior aparece entre os 10 maiores jogadores depois do Pelé. Mas não, como ele não é refém de uma posição. Não, como lateral esquerdo, o Roberto Carlos, pra mim, foi mais lateral que ele. Você concorda? Não. Com o Roberto Carlos, sim, mas assim, eu tenho uma memória afetiva também, né? Foi a época, isso conta muito, cara. Foi a época que eu comecei a acompanhar mais o futebol, quando ele era lateral esquerdo do Flamengo. Se você tivesse que escolher o Júnior pra jogar no teu time hoje, você montando o time, lateral esquerdo ou meio de campo? Não, meio de campo. Eu também escolheria meio de campo. Eu acho o Júnior genial no meio de campo. E esse título de 92 simbolizou Mostra isso daí. Mostra isso. Daí, né? Mas sorte do Flamengo, né? Que tinha um meio campo extraordinário naquela época, daquele time que ganha Libertadores e Mundial. Tinha um lateral direito que era genial também, que era o Leandro, né? E na lateral esquerda, eles colocaram lá, porque não ia colocar o Luxemburgo, né? Sim. Não tinha condição, né? E aí também lembrando teve que ele o era Adalberto também nesse o Adalberto também, depois, que surge, né? O Adalberto depois, inclusive o Adalberto é titular naquele jogo em que o Flamengo faz 6 no Botafogo, não no primeiro de 81, no segundo de 1985. Olha só o Júnior contra o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho era o camisa 7 do Botafogo, era a grande contratação do Botafogo. O Renato, que brilhou no Grêmio, tinha já brilhado no Flamengo. Sim. Em 87, inclusive, ele é campeão da Copa União pelo Flamengo. Campeão da Copa União, né, Bernardo? O campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Isso. Em 87 não foi o Sport? Não, foi o Flamengo. Tá aqui, ó. E aí, tá aqui atrás do esse lance aí, esse jogo, né, o primeiro jogo decisivo. O Renato Gaúcho tá em campo, mas no segundo jogo o Renato Gaúcho não está. Por quê? Porque ele foi num churrasco na casa do Gaúcho, que já tinha sido combinado, o 9 da foto aí embaixo, saudoso Gaúcho, centroavante, que inclusive funda o Cuiabá, time hoje da Série A do Campeonato Brasileiro. E ele vai à casa do Gaúcho, a TV flagra esse encontro, porque os dois eram muito amigos. O jornal, né? O jornal, né, flagra esse encontro. E aí a diretoria do Botafogo, acho que era o Emil Pinheiro, fica louco da vida e dispensa o Renato Gaúcho. Ele não joga nem a partida de volta, porque o primeiro jogo tinha sido 3-0, né, gols do Júnior, do Nélio e do Gaúcho. Qual foi o jogo
pessoal caiu lá da Segundo. Foi o segundo né? jogo que foi 2 a 2-2, 2. foi realmente o jogo final, né? O jogo do título mesmo do Flamengo. E aí essa sequência, né, de fotos aí do Júnior mostrando o brilhantismo do Júnior. E o Renato Gaúcho não era um grande marcador, né? Ele era muito mais o cara pra construir jogadas do que pra destruir. E o Renato Gaúcho ficando no chão, justamente por causa da habilidade do Júnior, que era enorme. Embaixo você vê a foto, a gente falou da foto lá, o 9, o Gaúcho. Tá aparecendo ali o 4, tá Gotardo. aparecendo Gotardo, tá escrito, o já vi Gotardo, né? E o Júnior Baiano começando a carreira Isso. no Flamengo. E ali o amuleto das decisões. O Piá não Piá, era o o lateral lateral esquerdo. esquerdo, a gente tá falando de lateral Jogou esquerdo. no Santos também. Jogou no Santos depois e não joga tão bem no Santos. Não. Mas no Flamengo, nesse ano especialmente, né, Bernardo? Ele foi muito bem. Principalmente ofensivamente cruzando, né? Claro, exatamente. Ele foi muito bem. Assim, vale um contexto em relação a toda a história do Renato Gaúcho, rapidamente, né? Pra mim, Zico à parte, ele foi o principal jogador do Flamengo na campanha do Campeonato Brasileiro, do título brasileiro de 1987. Que era um timaço. Era um timaço. Querido. Só um jogador daquele time dos titulares O não foi a Ailton, seleção brasileira, que era o Ailton, né? Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho, Leonardo, Andrade, Ailton, Zico, Bebeto, Renato como e Zinho. ponta direita e Zinho, né? O Zinho era 11-11 mesmo, Era, né? Ele o não ponta fechava, esquerda, ele não era. ponta Ele esquerda. não fazia aquele quadrado no meio de campo, ele era um ponto esquerda, aquele ofensivo mesmo. E pra mim, particularmente, doía muito ver o Zico com a camisa do Botafogo. O Renato Gaúcho com a camisa do Botafogo. E ele fazia uma ótima dupla de ataque com o Chicão, que jogou no Curitiba, né? No centroavante. Tá na Ponte Preta. Exatamente, Chicão da Ponte Preta. Ele antes de jogar no Botafogo, ele joga no Santos. Ele sai da Ponte Preta e vai pro Santos. Aliás, era uma dupla infernal que a Ponte Preta tinha até a metade dos anos 80, que era o Mauro na ponta esquerda e o Chicão de centroavante, né? o Mauro Van Basten. Isso. E aí os dois saem da Ponte Preta e despencam, né? O rendimento dos dois despencam. O Chicão não joga tão bem no Santos, aí depois acaba indo pro Coritiba. E o Mauro vai pro Palmeiras e também não joga muito bem, depois é trocado pelo Paulinho Carioca, que estava no Corinthians. Uma troca em 89. Paulinho Carioca revelado pelo Fluminense. Né? Vamos virar a página agora pra gente mostrar justamente as campanhas inesquecíveis do Flamengo. Aí, Bernard, pra você. Vai, mata no peito, sai jogando. Vamos lá. 80, 82, 83, 87, né? Pra mim, assim, o primeiro jogo, não foi o primeiro jogo que eu fui ao Maracanã. O primeiro jogo que eu fui ao Maracanã foi o Flamengo e River Plate em novembro de 1982, pela Libertadores, um jogo que o Flamengo vence por 4-2, e ali eu me torno rubro-negro. Mas o primeiro jogo que eu tenho uma lembrança, assim, é justamente a final do Campeonato Brasileiro de 1983, um jogo contra o Santos, né? Que o Zico faz um gol logo no início, né? O Baltazar chuta o Marola, que palma era mal, né? Palma mal. Uma assistência linda pro Zico. O Zico faz um gol. E o Leandro fez um 2-0. Logo de cara já tira essa vantagem, né? Porque o Santos tinha vencido por 2-1. O Santos tinha vencido por 2-1, inclusive um gol no final do Flamengo, né? Exatamente. O gol do Baltazar. O Baltazar, o artilheiro de Deus. E aí o Leandro faz um gol de cabeça ainda no primeiro tempo, os 2-0. Uma das maiores atuações que eu vi do Flamengo, porque o time do Santos era muito bom, né? Tinha um ponta de direita chamado Camargo, aquele time do Santos. Camargo, contei uma vez com o Camargo em Limeira. O Camargo não era tão bom, né? Não, mas o time do Santos era bom. O Camargo ele jogou na Portuguesa, se não estou enganado. Jogou na Portuguesa. Ainda tinha o João Paulo. O João Paulo ainda estava nesse time do Flamengo. Santos, que joga depois, ele vai pro Flamengo depois. Era Marola. Tinha o Pita. Jogou Marola, na lateral direita jogou o Toninho Oliveira. O Joãozinho, que era o titular, não jogou porque ele tomou o cartão amarelo em São Paulo. Perdão, o Márcio Rossini toma o cartão amarelo, ele não joga no Rio. Quem joga é o Joãozinho. Tinha o Toninho Carlos. E o Gilberto na lateral esquerda. Sorriso. Aí era Dema, Paulo Isidoro e Pita, Camargo, Serginho e João Paulo. Era esse time do Santos. Ainda tinha o Gersinho entrando, o Paulinho Batistotti também, mas o Camargo era o titular. Eu me lembro do Camargo, assim, que meu pai falava pra mim. O Gerson estava sendo lançado pelo Santos, o Gerson centroavante, né, que jogou no Atlético Mineiro, jogou na seleção brasileira, né? tal. Mas assim, aí o Leandro faz o gol ali, aí no primeiro tempo o Flamengo já estava meio que estabelecido, e aí tem o gol do Adílio, o último, né, após o cruzamento do Robertinho, que jogou no Fluminense e também. Joga no Sport em 87, curiosamente. Ele é ponta direita ele é campeão pelo Sport em 87. Campeão brasileiro em 87 pelo 87 junto com o Ribamar, com o Zico, meia esquerda do Sport. Mas se você for olhar pro papel, veja, gente, a gente tá pegando aqui 3 times da era brilhante do Flamengo no início dos anos 80. Mas no papel, o melhor time no papel era o de 1987.
que jogou apenas 5 vezes junto, tá? Esse time que eu escalei há pouco, que é o time campeão brasileiro de 87. Desculpa. No papel, Sormani, se você pegar o jogador... Vamos lá, então vamos rapidinho. Zé Carlos ou Raul? Raul. Pra você. Raul. Raul também pra mim. Leandro ou Jorginho? Na lateral Só o direita. Leandro. Porque o Leandro também joga em 87, mas como como zagueiro. zagueiro. Então Leandro também. Leandro. 2-0, então pro Marinho e time de Leandro. 80 e... Marinho e Leandro. 81, Leandro. 82 e Aí o 83. Leandro. Aí o Leandro. É, Marinho, aí Leandro. a gente Ou o coloca- Figueiredo, né? A gente É, eu pensei no morre Figueiredo, desastre exatamente. É. Leandro. Tá, Leandro. então 2-1. Tá, 2-1. É? Pra Moser ou Edinho? Moser. Na minha opinião, Moser. Moser. Imagina. Rapaz, Moser, que isso? difícil. Dá Moser. 3-1. Moser. Já deu 3-1. porque Já nós deu, dois porque votamos Dá Vocês no- 3-1, votaram, porque eu então já vamos. votei no Moser. Pra mim, Moser. o Moser é mais zagueiro do que o Edinho. Lateral esquerdo, Júnior Júnior ou ou Leonardo? Leonardo? Leonardo que estreou Agora eu quero no ver. jogo contra o Vasco, vitória Ele do tinha Flamengo 18 por anos. 2-1. Leonardo com 18 Com anos. em 18 anos. 87. Ele estreia no jogo em que o Flamengo venceu o Vasco por 2-1 no Maracanã, segunda Como rodada. Só foi o pra melhor deixar em campo. claro, pro É. pessoal não xingar o Sormani. Aliás, deixa o seu like aqui. Se você tá gostando, torcida do Flamengo, deixa o like aqui. Primeiro de tudo, deixa o seu like aqui. Se você tá gostando dos comentários do Bernardo, deixa o like. Se você não tá gostando do Sormani, deixa o seu like também. E vice-versa. Ou vice-versa. Exatamente. Não, como lateral, pra mim, o Leonardo. Então, isso que eu ia falar. Então, só pra esclarecer, o Sormani tá voltando no Leonardo como lateral esquerdo. Não é Como como jogador de bola, o Júnior era O muito Júnior era melhor, ele. tanto que o Muito Sormani melhor. falou, olha, depois do Pelé tá no Tá top entre os 10. 10, tá entre os 10. Bom, meio de campo, Andrade ou Andrade? O Andrade mais 81. novo, O Andrade 81. Que faz... mas o Andrade de 87 dá o passe pro gol do Bebeto na Mas final peraí, contra o o Andrade de 81, ele tem uma coisa que ele faz o 6º gol contra o Botafogo em 1981. Mas aí é o Isso é coração, é o teu simbólico, coração isso é que tá... simbólico, É o teu isso coração é que tá sim- batendo aqui, Não, mas... eu E o Andrade também. não era um cara de fazer gol, né? E o Andrade faz o gol com um chute, um petardo, né? E o Flamengo tinha aquilo por 9 anos engasgado, 6, né? Aquela faixa, o Zico sempre falava sobre isso. Você- Ia jogar com o Botafogo, tava Você faixa. já ó, tá revendo... Nós amamos Você vocês. já tá revendo o time de 87 ou... Já revi, não. Falei uma grande bobagem aqui. É. O Sormani e o Michelete Adílio- tinham razão. Adílio, Ailton... Adílio, nossa, Adílio, Adílio O era um Ailton era um jogadoraço. bom jogador, Zico um bom ou meio Zico? direito. Qualquer Zico, um. Zico, qualquer Zico Qualquer é bom. Zico, qualquer Zico. Era um Não, Zico mas o Zico de pós-lesão, 81 era né? demais, cara. Era um Zico pós-lesão Sim, de não, o 87. Zico de Jogava 81 era muita melhor. bola, mas é um mas o Zico de pós-lesão. 81 era melhor. O Zico, pra mim, assim, é depois do Pelé, né? O Pelé tá lá. Renato intocável. ou Tita? Renato. Renato ou Renato. Renato também pra mim. Renato. O Tita não era um ponta direita, né? Tanto que o Tita pleiteava, inclusive, jogar com a Jogar 10 do junto com o Flamengo. Zico, o Leandro Pô, falou. Não, ele meu amigo abriram ficou o louco. Tita por causa do Zico, né? Sim. É mais ou menos o que fizeram com o Júnior, né? Encaixe aí porque precisa. Esse foi a grande sacada desse time. Centroavante. Aí tem o Nunes Nunes ou ou Bebeto? Bebeto. Pra mim, o Bebeto. Bebeto. Pra mim, Embora pra mim, o Nunes tenha toda... Pra mim, o Nunes, como O centroavante. Nunes como centroavante? Oh. É que eu acho que o Bebeto era tão Pô, completo que ele o podia cara jogar faz com a 3 9, gols, ele fez 3 podia gols na jogar... semifinal na final Tá. contra o Liverpool. Só um detalhe, o Bebeto foi artilheiro do Campeonato Brasileiro deste ano. Ele não era um centroavante, não, Em Bebeto, ele era um 92. atacante, né? Mas jogando pelo Vasco. Eu me lembro de uma capa de placar, inclusive, o fim da maldição da camisa 9, que o Flamengo, depois do Nunes, tinha essa maldição, né? Depois que o Nunes saiu, É, o Nunes passam- volta. O Nunes é campeão em 87 Passam como alguns reserva. jogadores, inclusive o Baltazar, eu passa o falar um negócio? Chiquinho, que jogou no o Chiquinho que jogou no Botafogo de Ribeirão Preto, passa em Que fez gol 84. no 6x1 de 1985 sobre o Botafogo. O Edmar passa pelo o Kita, Quita, passa pelo Flamengo. campeão em 87 como reserva. Eu só queria tocar num ponto, né? Então você fala assim, depois do Nunes, o Flamengo não teve mais um camisa 9, sofreu com fulano, cicrano, beltrano, etc e tal. Que bobagem fez o Gabriel, hein? E o Gabriel Barbosa, né? E soltar a camisa 9 pra pegar a camisa 10. A camisa 10 do Zico, cara. Eu não sei quem foi o gênio, né? Que falou, Gabi, né? Coloque a camisa 10 do Zico, toma pra você. Não, eu quero a 9, eu quero imortalizar a 9. Eu quero que daqui pra frente, todo mundo, quando falar de um camisa 9 do Flamengo, lembre-se de mim. Sim. Entendeu? Eu achei uma grande bobagem isso aí que fizeram. Foi só uma digressão. Porque é meio desumano, né? Pra Se mim, a comparado maior com o Zico, camisa 9 da 10. história do Flamengo é o Gabriel. É, mas aí ele tá jogando com a 10 esse ano. Bom, mas enfim. Bom, e Lico ou Zinho? Aí eu prefiro o Zinho. Zinho. Né? Mas, de qualquer maneira, o time do início de 1981, no caso, ganha, né? Ou seja, a gente estava errado, né? Mas é, mais uma vez, memória afetiva. Aquele Ah, jogo- e Carlinhos ou Carlinhos, os técnicos. Não, Carlinhos ou 87. Carpegiani? Não, eu tô falando... não, desculpa, eu tô projetando 92, 87 e 92, Carlinhos. 87 e 92, Carpegiani. E até aquele título brasileiro do Flamengo, tem o Carlos Alberto Torres Em como técnico. 1983. Né? Em
cima do Santos, né? O Carlos Alberto Torres, que curiosamente fez fama jogando pelo Santos, mas é o técnico do Flamengo naquela final de 83. Vamos virar a página. Flamengo 1992, os donos da bola e da festa, o elenco aí do Flamengo, um elenco fortíssimo, Bernardo. Eu não enxergo nada, Ó, mas vamos lá. lá. Tô vendo o Rogério aqui. Primeiro, Gilmar Rinaldi tinha vindo do São Paulo e ele vai pra Copa do Mundo, inclusive em 94. O Charles, que é o Charles Guerreiro, tinha jogado na Ponte Preta, no Guarani. Ele era volante, mas direito. inclusive chega a jogar na seleção brasileira e perde um gol no Wembley contra a Inglaterra. Contra a Inglaterra, jogando com a camisa 13 da seleção brasileira. Júnior Baiano, que estava sendo lançado, o Wilson Gotardo, Piá, o Idemar, que era muita bola no Goiás, e vem do Goiás. Jogou bem no Flamengo. Badalado, volante, joga bem, volante. Jogou muito bem. O Júnior, Zinho, Paulo Nunes, ó as joias que o Flamengo tinha, né? Gaúcho, Nélio. Aí o goleiro reserva ali, você vê que é o Roger. Que foi reserva do Rogério Ceni, não tem como. São Paulo. Fabinho, o Fabinho era um lateral e volante, né? Ele jogava fazia a dupla função. O Fabinho, inclusive, ele fez um gol em depois, posteriormente, contra o Fluminense, naqueles 3-2. O gol de barriga do Renato. O segundo gol do Flamengo é dele, o gol que dava o título ao Flamengo. De canhota, inclusive. Ele corta e bate, ele é destro, mas ele faz o gol de canhota. Isso. Aí o Rogério, que é o Rogério Lourenço, um bom zagueiro. Que São Paulo foi técnico da seleção também, na seleção brasileira de base. O Rogério, ele acaba ele não joga no São Paulo. Ele não joga no São Paulo. É o Rogério Pinheiro, que é do Botafogo, que joga no São Paulo. Ele jogou no Cruzeiro. Ele jogou no Cruzeiro e jogou no Guarani também, o Rogério Lourenço, né? O Guarani eu não lembrava. O Rogério faz o gol na primeira rodada do quadrangular semifinal contra o São Paulo no Maracanã, um gol de falta lá no meio da rua. O São Paulo jogou com o time reserva porque o São Paulo estava de olho na Libertadores. Falha. O Zete falha nesse gol. Aí o Marquinhos, outra joia da casa, né? O prata da casa, jogou no Palmeiras depois. Marcelinho Carioca, dispensa comentários. Zé Ricardo. Que não é o Zé Ricardo técnico. Não é. Muita gente faz essa confusão, não é. E olha só que curioso. Que curioso, tá lá como Djalma Dias. Não era nem Djalminha. O Djalminha... Era um timaço. Era um timaço. O Toto, um atacante que veio do Fez Santa Catarina. Contra o Sport. Paulo César, que é o Paulo César maranhense, né? Não, esse é o Paulo César Cruvinel. Dele eu não me lembro. Paulo César Cruvinel. Aí o Luiz Antônio, que joga no Fluminense depois. Isso. O Júlio César, que joga depois no Guarani. O Júlio César faz, inclusive, gol na final contra o Botafogo. No 2-2. Aí o Gelson Baresi. Zagueiro. Esse jogou no São Paulo. O Sérgio Baresi jogou no São Paulo. Meu Deus, tô tudo é o Sérgio Baresi que joga no São Paulo. Também. Jogou no Cruzeiro também. E o Carlinhos como técnico, violino, que é o técnico. Era um elenco, olha, todo mundo falava que o Botafogo era favorito na ocasião, porque tinha o Valdeir jogando muita bola, né? O Carlos Alberto Dias também naquele time do Botafogo. Mas esse elenco do Flamengo é muito bom. E aí você vê como o Flamengo desperdiçou alguns talentos, né? O Paulo Nunes, por exemplo, ele foi trocado, ele foi de contrapeso para o Grêmio numa troca envolvendo o Magno, centroavante, pelo zagueiro Aguinaldo Liz, que jogou no Palmeiras. E aí era do Vitória antes, o Aguinaldo Liz, e foi pro Grêmio. E aí tem essa troca. O Paulo Nunes vai como contrapeso nessa troca. Exatamente. O Marquinhos foi pro Palmeiras depois, o Júnior Baiano veio pro São Paulo, Marcelinho veio a preço de banana pro Corinthians, o Djalminha vai pro Guarani. O Djalminha sai em 93 após uma briga com o Renato Gaúcho. O Caio Martins. Volta. O Caio Martins. Aí foi um erro, né? Porque o Renato Gaúcho já tava mais pro final de carreira, e o Djalminha começando. Exatamente. Aí você dispensa o cara aqui, o talento do Djalminha pra ficar com o Renato. Teria feito diferente, mas a diretoria do Flamengo nessa época entendeu que não. Posso falar um negócio rapidinho? Olha que coisa feia esse uniforme do Flamengo com essa lista grossa, né? Isso aí foi criado pela mulher do Márcio Braga, exatamente, né? A Elza, né? Que era estilista e tal, resolveu aumentar as listas. Eu acho o uniforme do Flamengo lindo, mas com as listas menores. Eu não acho esse uniforme feio, não. Eu acho. Não, eu acho feio legal. Não é. Eu acho legal, O outro é mais bonito. Esse uniforme ao qual o Sormani se refere, ele durou até 1993. Em 94 ele volta a ser com as listas finas e aí vai, à medida que o tempo passa, né? O fornecedor de vez em quando volta, volta, tal. Mas você pega aí, ó, uma foto preto e branco. Você tira o distintivo do Flamengo ali, você pega ali o Toto lá embaixo. Você não vai dizer que esse cara jogava no Flamengo? Não. Você pega a camisa antiga, você fala assim, pô, acho que esse cara jogou no Flamengo, entendeu? E esse foi o último time que jogou de Adidas até a volta da Adidas anos depois, em 2013, né? Porque depois do campeonato ela vira Umbro, a marca. Tanto que o Roger ali, o goleiro, tá com o uniforme da Umbro, inclusive.
Né? Um agasalho da exatamente. Umbro. É, já, depois, né? logo depois vira Umbro. Exatamente. Vamos virar a página. Flamengo campeão brasileiro Aí em toda a campanha, 92. Aí toda a campanha. Ali a foto do Júnior. Olha, se não me engano, é o Luvanor que tá dando combate. Ou o Luvanor ou é o Carlos Magno. Pode ser também. Ou o Péricles. É um dos 3 ali. Goiás? No Goiás, é. É um jogo contra o Goiás, provavelmente no Serra Dourada, inclusive. Tá dando essa impressão. Eu preciso dar um depoimento pessoal, se vocês me permitem. Esse campeonato foi disputado no primeiro semestre de 1992. Eu morava nos Estados Unidos e eu tinha informações do Flamengo porque os jornais chegavam lá em Houston, eu morava em Houston, no Texas, né? Chegavam na terça ou na quarta-feira só. Então eu só sabia os resultados do final de semana e lia as crônicas na quarta-feira. Então eu só sabia bem depois. E aí voltamos ao Brasil, eu e minha família, na época do quadrangular. Eu lembro que o jogo da classificação foi contra o Internacional, o Flamengo se classificou ali na Bacia das Almas e cai num grupo que tinha Vasco, São Paulo e Santos. Era muito difícil esse grupo. Esse era um dos grupos e o outro lado era Botafogo, Cruzeiro, Bragantino, Corinthians e Cruzeiro. Exatamente. E só pra você ter uma ideia, nessa época era vitória valia 2 pontos. Isso. Né? Então o grupo do Flamengo aí terminou com o Flamengo com 7 pontos, Vasco com 6 pontos, São Paulo com 6 pontos e o Santos com 5 pontos. Vê como esse grupo foi pegado. E o outro grupo teve o Botafogo com 9 pontos, o Bragantino com 8 pontos, o Corinthians com 5 pontos e o Cruzeiro apenas com 2 pontos. E aí era campeão de cada grupo. Que fazia a final. E o Flamengo e o Botafogo foram para a grande final. O primeiro jogo, como a gente falou, 3-0 para o Flamengo. E o segundo jogo, que teve até esse triste acontecimento da queda de torcedores da arquibancada do Maracanã, 2-2, e o Flamengo carimbando aí, conquistando o título de 1992. Ali naquela foto, o 7 parece ser o Paulo Nunes. Eu não sei se é o Paulo Nunes. É o Paulo Nunes ali, né? O jogo contra o O cabelo Corinthians. tá muito escuro. E ali eu acho que ele, né? é o Fabinho. Não, peraí. É Não, o Fabinho. Charles? É o Fabinho. Isso, é isso Fabinho mesmo. e Paulo Desculpa. Nunes, tá escrito Fabinho lá, e tô Paulo vendo. Nunes. E ali é um jogo contra o Corinthians, que é o Marcelinho Paulista que tá sendo puxado ali, ó. O Flamengo É um ganhou jogo no Pacaembu provavelmente- esse jogo, né? É um jogo que o Flamengo ganha, se não me engano, de 3-1. O Flamengo ganhou em São Paulo do Palmeiras e do Corinthians nessa fase de classificação aí do Campeonato Exatamente. Brasileiro, né? Já estamos indo pra reta final. Olha, a gente tem que ter o nosso momento merchan. Deixa o seu like aqui. E você, patrocinador que queira investir no Revisitando, na gente, né, Sr. Mani? Claro. Deixa seu like. Deixa seu like. E invista com a gente Isso, aqui. procura lá Exatamente, o Sandro. procura o Sandro. O Sandro tá aqui de portas abertas aqui na Placar. O Gustavo, enfim. Mangueira Sabor. Ó, essa daí eu tinha separado pro Flávio Gomes, né? Mas aí a gente tem que comentar a Mangueira Sabor, campeã de todas as torcidas. Era um dos patrocinadores, Tá aí. uma das empresas patrocinadoras da Placar à época. Você já teve muito problema com o seu carro com mangueira, ô Bernardo? Não sei nem, eu não entendo nada de carro, eu não sei nem nada. onde fica a mangueira, porque a não. mangueira Meu do carro radiador, quebra, eu eu não ligo pro sei, seguro. eu não faço a menor ideia. Acho que o Flavinho seria a pessoa mais Seria indicada mais para falar indicada. sobre a função da gloriosa Da mangueira mangueira. Sabó. Quando estoura a mangueira, ferrou, Aí né? foi- Aí Mas foi onde pro ela saco. fica, não sei se fica no motor, no radiador. Às vezes mas- já aconteceu de estourar meio que a junta ali da mangueira. Aí é pior do que estourar a mangueira. Aconteceu isso daí com o cadete, com o meu cadete. Mas já Estourou. tá na hora de você trocar esse cadete, né? Não, ele é 98. Ultimamente ele só valoriza. Quem foi campeão em 98? Em 98, Corinthians. Então por isso que você não vê. Corinthians, eu não vejo isso, é Superstição. simbólico, é simbólico. Em 92 quem foi campeão paulista foi o São Paulo. E o São Paulo foi campeão da Libertadores Isso. e campeão mundial. Quer dizer, o E São Paulo era o time a ser batido. Só não ganhou o brasileiro. E por um ponto não vai pra final com o Botafogo. Você vê Exatamente. que coisa. É o São Paulo tava campeão, fortíssimo. campeão paulista em cima do Palmeiras, vence o primeiro jogo por 4-2. Daniel Frassou marcou um gol nesse jogo aí. E o Toninho Cerezo faz gol no segundo jogo numa falha do goleiro César, assim, absurdo. E no meio dos 2 a 1. dois jogos, o São Paulo é campeão do mundo. Campeão do mundo. Entre os dois Que jogos. fase que tava o São Paulo. O torcedor do São Paulo deve morrer de saudade, Mas né? quando o dessa Milton época. Neves saiu, que torcer pro São Paulo era uma grande grande moleza. Exatamente. Bom, vamos virar a página agora, a final mesmo, né? Só pra gente conferir o time do Flamengo. Opa, O pôster, né, que foi lançado pela Placar, não necessariamente é o pôster
do último jogo. Sim. Né? Aliás, nem é do último jogo, porque a gente falou que o Júlio César estava nesse jogo final. É. E aí ele não aparece no jogo final. Então, toca a bola aí, Bernardo. Vamos lá, eu não estou enxergando direito, mas vamos lá. Júnior Baiano, Gilmar, Gotardo, Charles Guerreiro, Piá e Júnior. Aqui embaixo eu tô vendo Paulo Nunes, o Nélio. Pode direito ali, acho que é o Ildemar, né? É, tem o Idemar aí, boa. O Idemar, Paulo Nunes, Nélio, Gaúcho e o Zinho. Esse time acho que é o jogo contra o Vasco. A vitória por 2-0 que o Nélio faz o segundo gol. É o primeiro jogo, inclusive, dessa fase, né? Não, o primeiro jogo da fase de grupos foi contra o São Paulo. São Paulo, é verdade. Vitória por 1-0, Maracanã vazio, ninguém acreditava no Flamengo. E contra o Vasco foram 2 jogos, eu fui nos dois. Foi quando a gente volta. Um foi empate, né? 1-1. 1-1. E o outro, vitória por 2-0 com o gol do Nélio. Né? Eu pensei que o Gaúcho E no último jogo, o Rio de Janeiro chuvoso, o Flamengo ganha do Santos e só se classifica porque foi 2-1, não foi? 2-1 ou 2-0. Acho que foi 2-1. Acho que foi 2-1. O Santos saiu ganhando esse jogo. Se não me engano, o goleiro do Santos era o Maurício, que joga depois no Corinthians, era do Novo Horizontino. Eu sei que o Flamengo ganhou por 2, eu não me lembro agora. O Sérgio Guedes já tinha saído, acho que do E o Flamengo só vai à final porque o Vasco ganha em São Januário ao mesmo tempo do São Paulo. O Vasco não entregou o jogo. O Edmundo faz um golaço, inclusive, nesse jogo. E aí o Flamengo se classifica à final contra o Botafogo. É isso aí, gente. Bom, terminamos aqui a edição de 1992. Você gostou? gostou? Eu falei demais, cara. Atrapalhei o programa. O programa era aí. seu, pô. Pô, imagina, bondade dos amigos, pô. Legal, né? Legal, Curtiu, demais. né? Eu acho que revisitar a história do futebol brasileiro nas páginas de placar é uma coisa que saborosa demais. Eu tenho certeza que quem está conosco se diverte. Então, se você está se divertindo, você está curtindo, dê um like, se inscreva aqui conosco. E acione o sininho também para você saber quando a gente está soltando alguma coisa. E deixa o seu comentário também aqui, porque às vezes você quer ver uma edição especial da Placar e fala, pô, vocês podiam contar a história, sei lá. Dê dicas pra gente. Dê dicas. A gente fez a semana passada, por exemplo, do Bahia 88. Exatamente. Às vezes você quer ver do esporte campeão brasileiro de 87. Não existe, não existe. Pode acontecer. Não existe. Do Fluminense em 84, enfim, grandes conquistas do futebol brasileiro, de times do futebol brasileiro aqui, veja só que as gloriosas Mangueiras Sabó patrocinavam o pôster também. Exatamente. Muito legal. E era legal porque o pôster era dessa forma. Você pegava os 11 jogadores, não pegava aquele elenco inteiro que você não enxerga nada hoje em dia. Mas eu prefiro o elenco inteiro. E você... Não, eu acho uma injustiça, de repente, ter um jogador que foi muito importante. E no último mas jogo... aí você põe aquele destaquezinho. Mas às vezes não é um, são 2, 3. Eu acho o time inteiro, pra mim, é o ideal. No pôster de 58 tá o Djalma Santos, né? Quando o Brasil é campeão. E o De Sorte jogou todas as partidas, à exceção da final, né? Exatamente. Eu prefiro o time, todo o elenco. É isso aí. Porque o campeonato, ainda mais hoje em dia, do jeito que é o brasileiro... hoje, do jeito que... Se você não tiver elenco, você não ganha campeonato. Hoje então, em dia você tem que ter um elenco. É mais importante, né? Mas era legal você chegar num bar, quem que é o massagista? Nocaute check, né? Nocaute Jack. Eu acho que é o nocaute check, né? Eu acho que é. Acho que é esse. Do Vasco era o Pai Santana. O Pai Santana. Pai Santana que... além de massagista, né? Tinha um lado espiritual com o time, né? É isso aí. Bom, chegamos ao final. 1992 aqui na Placar. A gente fica por aqui. Lembrando mais uma vez, deixe o seu like, deixe o seu comentário e acompanhe a Placar TV. Tem o Tribunal Placar com o Dr. Armani que está aqui. Esse programa é maravilhoso. Esse programa é sensacional. Tem o Mundo Placar com o Berna e com o Quesada. Isso também é maravilhoso. Tem o Fute das Minas, tem o Legado do Rei, um programa muito bacana. E também tem, diariamente, segunda a sexta, o Opinião Placar, sempre aqui na TV Placar. Um abração e até a próxima.